Adorei essa abertura. Uma gargalhada sincera. Muito bom. Adorei. Muito bom. Você, o que será que foi isso, rapé? Pode ser. Liberou a alegria no teu coração. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um podcast Sucesso Consciente, aqui no nosso canal, no Clube da Transformação. E hoje nós teremos um podcast muito especial, diferente e único, eu diria, querida Josi Cris. Seja muito bem-vinda ao podcast Clube da Transformação, hoje como convidada, querida Josi. Nossa, que alegria estar aqui novamente no Sucesso Consciente com você, Toji. E olha, é a primeira vez que eu ocupo esse lugar de convidada. E me sinto muito bem em estar aqui. E, gente, fez várias exigências aqui hoje, minha convidada, entendeu? Falou que eu tinha que escolher onde era para gravar, que ela era só convidada, mas no final das contas ela não só me ajudou, né, mas consagramos um rapé aqui antes, então estamos aqui em estado de presença para dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor para vocês. E, gente, quem não conhece a querida Josi Cris, nós vivemos juntos, eu acredito que uma das maiores histórias de transformação e de consciência, eu diria, desse planeta, Josi. Porque, para quem não sabe, eu e a Josi vivemos um relacionamento intenso, maravilhoso, transformador, de muitas coisas maravilhosas, de muitos momentos de desafio, que eu sempre falo que foram 30 anos em 3, né, Josi? Ótima Porque definição. foram 24 horas juntos, né? Como casal, como sócios. Na época, eu já morava aqui em Floripa, né? A Josi tinha acabado de vir para cá, com o sonho de andar de bicicleta, de desfrutar da ilha, e de repente me conheceu, e nós nos conectamos assim profundamente, foi um encontro de almas, né? 2 meses depois a gente já estava morando junto, 4 meses depois ou menos a gente já era sócio em vários projetos, e aí o Clube da Transformação já era dela depois, e aí muitas histórias nós vivemos, né, que nós vamos talvez contar um pedaço delas aqui, vamos ver como é que vai fluir esse podcast, mas eu queria, Josi, além de te dar boas-vindas aí desse novo lugar e te agradecer por tudo que a gente viveu juntos, pedir para que você se apresentasse, né? E se apresentasse para mim também, né? A nova Josi Cris, a sua nova versão agora, né? Da nova Josi Cris. Maravilhoso, Toshi. É uma honra estar aqui, de verdade. Por isso que eu aceitei com muita alegria esse convite, da gente novamente gravar juntos. Confesso que essa era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, porque a gente se divertia muito gravando os podcasts. E é sempre uma nova versão nossa, né, que chega a cada novo encontro. Nós não somos mais os mesmos que nós fomos, né? E é interessante que muitas vezes a gente tem a imagem antiga de nós mesmos. Então, gostei disso que você falou, se apresente, né, nessa nova versão. Então, um prazer para quem está ouvindo, assistindo em qualquer lugar do planeta. Eu sou a Josi Cris, eu sou terapeuta, mentora, consteladora, mais um montão de coisas que não caberiam em rótulos ou títulos, mas uma das coisas que eu mais faço é transformação e cura. E assumir isso hoje também é muito legal, porque muitas vezes eu não via que esse era o meu servir, era para isso que eu vim, né? Então, que gostoso que é estar aqui, né, apresentando essa minha nova versão, né? E hoje eu trabalho com muitas coisas que foram inspiradas, inclusive, em muitos projetos que a gente fez junto hoje, né? Então, você também foi uma grande inspiração para mim, né, em tudo que a gente desenvolveu junto. Então, te honro muito, é um espaço muito gostoso, assim, de poder te olhar hoje e ver o quanto nós somos mestres um para o outro, né, o quanto a gente literalmente se transformou a partir desse encontro, né, porque todo encontro cura, Sim. Todo encontro cura, mas a gente poder continuar olhando
para esses lugares, esses encontros de um outro lugar, é aí que você de fato vê o quanto você se transformou, ou o quanto você ainda precisa curar, ou já está curado. Então, esse convite veio para mim, né, nessa semana, de um lugar muito especial, onde eu me senti muito confortável em estar aqui. Talvez em outro momento a gente não conseguiu fazer isso antes. Sim. E hoje é leve. Que bom estar aqui. E que bom que você aceitou, querida Josi, porque eu tive a intuição, né? Você sabe que eu sou muito intuitivo. Nem sempre eu escuto, né? Exatamente, é a minha intuição, mas quando eu escuto dá certo. E eu tive essa intuição, né? E eu tô nesse momento, você sabe, né? E vocês também sabem aí, quem nos acompanha aqui, eu tô vivendo esse momento de fechamento de ciclos, né? Principalmente aqui na Ilha da Magia, na Ilha da Transformação, em Florianópolis, né? A quem eu agradeço muito também, honro muito essa ilha, né? Que durante 6 anos aqui eu vivi muitas experiências e renasci aqui nessa ilha também. E eu senti agora que realmente meu ciclo fechou aqui, né? Então estou no momento de vender todos os apartamentos Zen daqui, de entregar esse aqui, que é um dos apartamentos Zen, né? Então é muito simbólico esse momento de fechamento aqui para mim também. E quando eu tive essa intuição de, né, da gente gravar esse podcast junto, depois de tudo que a gente curou, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado também. Só para vocês entenderem, gente, foram 30 anos em 3 que a gente passou juntos. E depois foi mais 1 ano para a gente conseguir se separar, como casal e depois como sócios. E é exatamente 4 anos após, no calendário gregoriano, no dia 11 de setembro, 4 anos depois que a gente saiu para jantar a primeira vez, a gente assinou o último acordo e fechou, né, esse ciclo aí, com muito amor, com muita consciência e em paz. Né? Então, outro dia eu contei para nossa querida amiga Milena que eu ia gravar um podcast com você e que a gente ia jantar, porque depois daqui nós vamos jantar ainda, gente. Vamos jantar num lugar que a Josi me pediu em casamento. Um restaurante maravilhoso chamado Black Sheep, que é no 17º andar ali do Hotel Majestic, e era uma das coisas que ficou pendente, a gente fazer essa celebração de fechamento. Porque se as pessoas celebram um casamento, por que eu não vou separar uma separação? Porque as pessoas acham que a separação é uma coisa ruim. Né? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com consciência não é bom nem ruim, simplesmente é. E a gente precisa aceitar. E aí a Milena, sabe o que ela falou pra mim, Josi? Ela falou, nossa, você e a Josi são demais mesmo. Vocês, pra mim, são o exemplo da transformação. Vocês são a cara da transformação. É só o que eu respondi pra ela. Falei, Milena, eu agradeço, querida. E é por isso que eu decidi, esse próximo ano fiscal, falar mais de sucesso consciente e menos de transformação. Porque já tá bom de transformação. Foi muita transformação. Foi muita transformação, né, Toshi? Assim, é muito simbólico a gente estar gravando aqui, desse apartamento que você, né, já vendeu e tá entregando, que era o apartamento, gente, que a gente montou juntos pra morar depois de um ciclo de muitos movimentos, de muitas viagens, de um período que, quando a gente montou os apartamentos Zen, a gente ficou um tempo em cada lugar, viajando para muitos lugares, para desenvolver o clube, para fazer um monte de coisa, e a gente chegou a não ter necessariamente uma casa fixa. Isso gerou muita bagunça interna e externa pra gente. Vocês entenderam, gente, que boa ideia que a gente teve de virar nômade na própria cidade? Falar assim, já que nós vamos montar os apartamentos, vamos ficar um pouquinho em cada um. Vamos morar um pouquinho em cada, né, espaço que a gente montou. E olha que ideia ótima, né? Isso bagunçou muita coisa, misturou muita coisa. E eu acho que tá aqui, principalmente no lugar que a gente tinha feito, talvez intenções de construir um novo ciclo juntos, né, quando a gente... Porque foi muito simbólico que a gente se separou logo que o apartamento ficou pronto. Logo que o apartamento foi entregue, que a gente iria se mudar para cá. Então, olha que espaço lindo de verificar o quanto a gente conseguiu se curar para estar aqui e para estar nessa leveza de falar, uau, foi tudo perfeito como foi. E honrar esses movimentos que nos fizeram crescer. Porque mais importante, eu acho que assim, não só tão importante como a gente começa algo, é como a gente termina. Então, eu acho que mais importante do que como você começou uma relação, é como você termina ela. Como que ela fica dentro de você ainda. Que imagem, que símbolo que essa relação ainda representa dentro de você. E hoje poder olhar para você, para nossa relação, e olhar desse lugar de amizade, de parceria, de o quanto foi contribuição, crescimento, expansão, é muito bom. É muito bom. Para mim também, Josi, me traz muita alegria, muita paz aí no meu coração.
E o que eu vejo é que a maioria das pessoas, quando, né, termina qualquer tipo de relação, seja comercial, seja amorosa, de forma inconsciente, termina às vezes na raiva, na tristeza, né, inconsciente, na mágoa, mas aí você termina excluindo a pessoa. E na verdade o que eu sinto aqui agora é que a gente mudou de lugar, né? Eu estou no meu novo lugar, você está no seu novo lugar, e eu agradeço muito por você ter criado esse podcast aqui junto comigo, né? E ter criado a sede do Clube da Transformação junto comigo, que eu acabei levando para São Paulo. E, gente, a Josi usava muito mais a sede do que eu. Porque enquanto eu gostava de estar no café, de estar ao ar livre, de estar em evento, de estar viajando em outro lugar, no restaurante, aí a Josi falava, vamos conversar lá no clube. Eu falava, não, mas vamos conversar aqui no restaurante, não vamos subir não. Né? E porque eu sempre gostei disso, minha alma é uma alma cigana, é uma alma livre. E aí, quando eu percebi, eu falei, gente, não faz sentido agora eu estar com essa sede, mas eu precisei sair daqui, tirar tudo, levar para lá. Pra sentir, né? Como dizia você, colocar a mãozinha ali, né? Resolver tudo aquilo sozinho, né? Sem ter o seu apoio ali, né? E foi muito importante para mim, porque me fez olhar, né, para toda a minha vida. E agora chegar nesse novo lugar que eu estou, que eu vou me apresentar também para você agora e para todo mundo. Por favor. Então, gente, eu sou o Tocho, né? E agora estou adotando também novamente o nome que eu adotava antes, que é Tocho Léo Carvalho, né? Que junta o Léo Carvalho que eu utilizava antes, que é meu nome de batismo, né? Que minha mãe e meu pai me colocaram e eu honro muito, Leonardo Alves Carvalho. Depois eu recebi Tocho Paripurno, que significa Joy Complete, alegria completa, né? Então eu, nesse momento agora, eu tenho os apartamentos Zen, né, que eu continuo alugando no Airbnb, estou vendendo agora aqui em Floripa os apartamentos daqui, mas vou continuar com os apartamentos em São Paulo. Estou montando agora um apartamento novo Zen no Rio de Janeiro, que até esse podcast ser publicado eu já posso contar. Então, e senti que meu ciclo aqui na ilha fechou, e a ilha ela não me expulsou, ela me atraiu e me catapultou. Falou assim, vai agora. Tá transformado, já tá bom, né? Já é suficiente, vambora. Adorei. Foi o que eu dei conta de fazer, Josi. E eu, nesse momento, continuo com o podcast Sucesso Consciente, só que agora nômade, né? Gravando em qualquer lugar do mundo, de onde eu estiver, né? E recebendo convidados especiais como você. E também expandindo o canal do Clube da Transformação no YouTube, as redes do Clube da Transformação. E continuando, né, canalizando e me preparando para expandir ainda mais o clube, que é esse ecossistema que está integrando todas as pessoas, produtos, serviços que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. E aí, José, eu entendi o planetário agora. Porque eu entendi que eu comecei a trabalhar com o pessoal, expandi para o organizacional, e agora, não é que eu deixei de trabalhar transformação pessoal organizacional, continuo trabalhando, só que agora para um bem ainda maior. Não para uma empresa grande como a GM, como a Nissan, ou só para as empresas, mas para as pessoas, para as empresas e para ajudar nesse momento de transformação planetária que a gente está vivendo, né? E eu entendi isso, que eu fui convocado, né? Sou um facilitador planetário aí, e assim como você, a gente está a serviço, né? Trabalhando para isso, né? E eu me lembro que muitas vezes você falava, não, Tocho, não é sobre você, é através de você, né? E hoje eu quero dizer que eu entendo. Que bom. Né? Que é algo que é maior do que eu. Né, muito maior do que eu, e por isso que eu estou vivendo esse momento hoje muito gostoso de soltar o controle, de me permitir e também de estar voltando para os palcos, né, que eu senti agora que esse próximo ano fiscal também é a hora de eu voltar para os palcos, né, me posicionar novamente como um palestrante, como um facilitador de transformação e de colocar os meus talentos aí de facilitação a serviço de um bem maior aí da transformação pessoal, organizacional e planetária. Uau, que apresentação, hein? Tava com saudade dessa apresentação toda. Gente, eu tô achando que ele monta assim, umas apresentações que ficam fascinantes, né? E eu realmente aprendi muito com você. Só cuidado, porque a gente vai jantar no Black Sheep de novo, pra você não me pedir em casamento de novo. Poxa, olha, realmente, eu não tenho esse risco hoje, obrigada. E, gente, como é gostoso a gente, como o Tocho falou, né? Perceber o que é nosso e o que é do outro. E eu vi isso também quando a gente se separou, porque muitas coisas, né, eu ainda estava fazendo, que era a vida que a gente criou junto. Então essa talvez foi uma das, né, acho que é o insight que eu quero compartilhar aqui sobre as relações. Porque quando tem momentos, uma coisa que eu ouvi de uma pessoa muito especial foi assim, nossa, Josi, eu te admiro muito. Eu falei, por quê? Ela veio do nada e falou isso, né? Porque você sempre sai de coisas boas. Eu falei, como assim?
Eu acompanhei muitos dos seus relacionamentos, eu acompanhei muito da sua vida. Você já foi concursada, você já teve relacionamentos com pessoas maravilhosas, e você nunca saiu porque estava ruim. Você saiu porque estava bom, e você no fundo acreditava que o que você ia viver ainda na frente era ainda melhor para a tua vida. E para isso tem que ter muita coragem. Aí eu falei, uau, eu pude reconhecer isso também, né? Porque, gente, você deixar o que tá confortável, o que tá, às vezes, o que foi já o sonho da sua versão do passado. Porque eu confesso, Tocho, que tudo que a gente viveu junto já foi uma idealização, um sonho de uma versão minha do passado, né? Então, quem olhava pra gente, nossa, que máximo, né? Um casal muito consciente, que trabalha com expansão da consciência, com transformação, com pessoas, empresas, negócios incríveis, que montaram e fizeram um monte de coisa em tão pouco tempo, né, com espaços lindos, maravilhosos. Ando de Jaguar elétrico, chama Arthur. Pois é. Era um sonho na sua vida, né? Era um sonho, era um sonho. Era um sonho que talvez você já teve e eu também já tive, por isso que a gente manifestou ele juntos, né? E, gente, vocês não têm noção de como é difícil a gente deixar o que no fundo é bom, é muito bom e já foi um sonho, como eu sei que muitas coisas que você hoje tem, ou que você também já viveu, foram sonhos da tua versão anterior, né? Como, por exemplo, a jacuzzi na sacada. Né? E, gente, às vezes a gente dá uns exemplos, né, assim, mais materiais, mas a relação em si, o negócio em si, ou vários lugares e rótulos e títulos que a gente alcança, muitas vezes a gente já sonhou. Só que aí chega uma nova versão dentro de nós que está pedindo por expansão, que está pedindo pelo novo, que está pedindo por mais. E aí a gente se sente até um misto de culpa, ingratidão, parece, e fala, nossa, mas como que eu vou deixar o que é muito bom? Como que eu vou deixar aí o que está muito bom? Mas porque começa um inconformismo dessa alma que está buscando por algo ainda maior que você ainda não conhece, você não viveu. Então, te dá uma sensação de, e agora como é que eu faço? Porque eu não sei lidar com isso, né? Porque é aquela história das fases da transformação, né? Que você explica muito bem, explicava nas palestras. E eu vivi exatamente isso. Depois que a gente decidiu tanto se separar como casal, como também na sociedade. Falei, uau, eu tô deixando tudo que eu já sonhei para viver agora o que eu não sei o que vai ser. E como que faz isso? Acolhendo e, na verdade, reconhecendo essa versão nova que está chegando, que ela é desconhecida até pra gente. E a gente se sente estranho, inadequado. Então, quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que se você está se sentindo completamente estranho, inadequado, mesmo diante de tantas realizações, mesmo diante de tantos sonhos manifestados, é só a tua alma te chamando para algo ainda maior e melhor, que se você não se abrir e não deixar o passado ir, e não desapegar e não soltar, essa versão nova não tem espaço para chegar. E é isso que a gente está fazendo nesse encerramento de ciclo, né, Tocho? Maravilhoso. Inclusive, eu queria aproveitar e apresentar uma outra parte da minha nova versão, olha, que é esse óculos aqui, multifocal, que eu sempre neguei também, olha, usar óculos, e muito menos multifocal, e eu estou experimentando ele ainda, então é um pouco estranho para mim mesmo, porque aqui eu enxergo de longe, do meio e de perto, né? Então facilita a minha vida, que eu não preciso ficar colocando e tirando óculos aqui, que é muito feio, né? Fica estranho. E aí agora eu estou experimentando isso. É diferente para mim, né? Mas não significa que seja ruim. Então tudo aquilo que a gente transforma na nossa vida vai gerar uma certa facilidade e um certo prazer, mas vai gerar um desconforto no começo também, né? E eu acredito muito, você sabe disso, não em sair da zona de conforto todo dia, mas sim em expandir a nossa zona de conforto. E para expandir a nossa zona de conforto, o que o Osho diz, caminhe em direção ao desconhecido. Porque o que a gente já conhece, a gente já sabe. Ok, tá tudo certo. Igual, um dia eu sonhei em ter um spa aqui, uma jacuzzi só minha. Aí depois eu sonhei em vender, entendeu? E hoje eu sei que é muito melhor ter uma jacuzzi no condomínio do que uma jacuzzi só minha. Entende? Por quê? Porque se for olhar, a gente não usa tanto assim. Então não faz sentido. Por que eu tenho que ser só meu? Por que tem que ser só minha? Né? Então hoje eu tenho uma visão ainda mais integrativa, colaborativa e simples, né? Porque eu acredito que eu acabei
juntando muita coisa, complicando muita coisa. E agora eu estou nesse momento de simplificar, de atualizar e de respirar e falar assim, não, como é que eu vou caminhar de um jeito mais leve, né? E talvez você que está nos assistindo aí vão pensar assim, mas que hora que eles vão começar a gravar o conteúdo? Isso já é o conteúdo, porque se não servir de inspiração para você até agora, né, tanta transformação que a gente viveu e tudo isso que a gente está fazendo aqui, através da nossa história, né, que é uma história de consciência e transformação, é esse link, é esse ligar os pontos que a gente quer trazer aqui também, né? E óbvio, né, se eu chamei as Josi aqui, nós vamos falar também, né, gente, da nova mentoria que ela tá fazendo, né, do novo servir dela, né, porque outro dia, gente, foi muito interessante, porque a Josi chegou para mim e falou assim, Tocho, a gente já tinha agendado o podcast, aí foi semana passada, acho que falou, Tocho, você tem 30 minutos? Aí eu falei, Josi, até tenho, mas o que você precisa? Não, que a gente não vai se encontrar semana que vem, a gente não pode conversar semana que vem? Ela falou, pode, mas é que segunda-feira eu vou começar um processo e eu senti aqui de te chamar, né, de te mostrar. Eu falei, tudo bem, né? Então, aí a gente falou, tá bom, daqui a pouco a gente entra. Aí entramos lá num Zoom, lá num Meet, e aí a Josi começou a falar comigo, né, e me explicar, falou, Tocho, eu tô muito feliz, porque, né, eu agora, depois que eu fui pro Peru e que eu canalei pra Bolívia, né, eu que fui pro Peru, fui pra Bolívia, até isso foi sincrônico, né, você pra Bolívia, pro Peru e todos os caminhos aí que a gente foi, cada um pra sua transformação, e agora a gente se reencontrou aqui. E aí eu canalizei o que eu precisava, tudo, e eu tô muito feliz que eu cheguei num método que meu, na cura da alma e tal, e eu criei aqui minha mentoria e tal, eu posso te mostrar aqui? Aí pode. Aí ela começou a me mostrar, né, uns slides, umas coisas, eu falei, gente, quando eu vi, eu tava dentro de uma sessão estratégica. Eu falei, como assim, né? Eu deixei a Josi continuar falando e apresentando com aquele entusiasmo dela e tal, e gente, foi um show. Ela, não, Josi, Tocho, porque eu sinto que você é a persona desse produto, e você foi uma das pessoas que me inspirou a montar isso aqui também. É porque você é um líder, você é isso, você já realizou várias coisas, você tem isso, e você ainda está melhorando, e você tem consciência de que precisa ainda curar suas dores, curar suas questões, você está sempre buscando. Aí depois que ela apresentou, eu cheguei para ela assim, ainda faltavam uns 10 minutos, falei, deixa eu te fazer só uma pergunta. Você me chamou aqui para você me mostrar isso, para você me convidar para participar ou para você me vender? Ela falou, os três. Aí eu falei, Josi, você está curada. Porque se você voltou agora a me vender coisas, então é porque tá totalmente curado. Porque foi assim que começou, né, Tocho? Que maravilha. Foi. Conta pra eles como é que começou. Foi assim que começou. Nossa, essa história é boa. Conta, essa história é boa. Depois nós vamos falar da mentoria. Gente, quando eu mudei pra ilha, ainda a gente estava no período da pandemia, era 2021, e eu estava online, precisando conhecer novas pessoas nesse novo ambiente. Né, mudei para a ilha, não morava aqui antes, morava em Curitiba. Eu tinha acabado de fazer uma super transição do serviço público, ao qual fui concursada há 9 anos. Para quem não sabe, eu fui policial penal, né, no governo do estado do Paraná. Então... Mas explica para eles o que significa isso. Onde você trabalhava? Eu trabalhava numa penitenciária. Trabalhei em delegacias também. Então, por 9 anos, eu trabalhei na área de segurança pública, que é uma área densa, né? Onde a gente lida aí muito com as sombras do ser humano, né? Onde a gente tem, eu falo que ali foi, acho que talvez, a minha maior especialização, meu maior preparo para tudo que eu faço hoje, né? Ao qual eu sou muito grata. E, em paralelo, sempre empreendi, sempre tive outros negócios. Tem uma veinha empreendedora que adora estar montando vários negócios, né? Então, também já tive vários outros negócios em paralelo ao período do governo, né? Inclusive loja de lingerie. Loja de lingerie, sex shop, moda praia, olha que delícia. E olha que interessante. Quando eu mudei para cá, como é que eu ia conhecer novas pessoas, com tudo ainda aberto, né? Assim, algumas coisas estavam voltando, mas muita coisa fechada ainda, ou com muitas restrições, né? Então eu entrei no aplicativo. Tá, mas aí você tinha você estava no negócio. Eu estava empreendendo numa empresa de marketing de relacionamentos de produtos naturais, né? Chás funcionais, suplementos, colágenos, multivitamínicos, que é uma parte que eu gosto muito também, né? De você cuidar do seu corpo a partir de vitaminas, de suplementos, para que você não precise depois remediar, né? Então, de uma forma preventiva, você nutrir o que você
tem como veículo sagrado nessa existência, que é esse corpo. Então eu gosto muito disso, ainda tomo muito suplemento. Adoro. E aí eu precisava, gente, fazer novos contatos. Eu precisava falar com novas pessoas para mostrar esse negócio, esses produtos, a ideia do negócio, né? Era uma empresa nova que estava sendo lançada e eu representava essa empresa. E eu entrei na época no Happn, que é um aplicativo de relacionamentos, mas eu fiz um perfil muito honesto e aberto, onde eu coloquei para conhecer homens e mulheres de forma aberta, tanto para amizades como para parcerias. Então eu deixei uma copy muito bem feita, né? Que inclusive funcionou, né? Onde eu coloquei, né, que realmente eu estava recém-chegada na ilha, com disponibilidade para conhecer novas pessoas, né, querendo novos parceiros de negócios, querendo pessoas, né, para poder apresentar tanto o negócio como também para amizades. E, gente, que interessante, o universo, ele é muito sacana, né? O universo, ele é mágico, e ele traz tudo que a gente, né, de alguma forma, precisa. E nem sempre o que a gente quer ou está buscando. Mas ele traz mais do que a gente precisa. Então, quando a gente se conectou, a gente já fez uma call de vendas. Não, mas fala primeiro quando você viu meu perfil lá. E aí, gente, eu nem usava direito aplicativo. E eu falei, não, eu vou colocar aqui. Eu tinha acabado de 3 meses que eu tinha saído da UTI. Eu tinha renascido, 21 dias na UTI com Covid. E aí eu falei assim, vou retomar minha vida aqui, né? Deixa eu entrar nesse aplicativo. E vocês acham que eu ficava lá o dia inteiro? Não, nunca tive paciência para isso. Então eu pagava lá uma taxinha, acho que era R$50, sei lá, só para olhar quem tinha me curtido já. Né? E aí, de repente, eu olho assim, aparece lá, Josiele Cristine te curtiu. Aí tem uma mensagem assim, já me apaixonei pelo perfil. Eu falei, gente, quem é essa doida? Deixa eu ver aqui. Aí eu olhei lá, tava lá a Josi, aí eu olhei umas fotos dela de executiva, e tinha uns produtos assim, eu falei, tá querendo me vender alguma coisa. E tá me vendendo até hoje. Olha que beleza. E realmente, gente, o perfil dele parecia assim um LinkedIn, porque ele tinha todas as coisas que ele já tinha feito, coisas de espiritualidade, de negócios. Eu falei, gente, é o perfil perfeito para eu vender. Porque, né, realmente, Tocho, a gente tem, sei lá, uns 90% de assuntos em comum, de compatibilidade nos interesses. Então, quando eu vi que você gostava da maioria das coisas que eu também gostava, eu imaginei que, no mínimo, nós seríamos grandes amigos. Não, isso é verdade. Falar a verdade. Quando você viu lá que eu gostava de transformação consciente, constelação, yoga, o que você pensou mesmo? Olha, você não lembra? Eu pensei que você era gay. Vai ser meu melhor amigo. Vai ser meu melhor amigo pra sempre. Achei que não ia ser legal falar isso, mas vamos falar, gente. Fala, aqui nós vamos falar a verdade, Josi. Eu olhei e falei assim, gente, que homem, que na consciência anterior, porque hoje eu tenho vários amigos e várias pessoas maravilhosas no meu círculo que tem todo esse... como eu. Que tem todo esse perfil. Mas eu falei assim, gente, que homem que eu conheço na época que gosta de yoga, meditação, negócios conscientes, ele tinha a fotinha meditando. Eu falei, cara, no mínimo ele é gay, vai ser meu best, sabe? Tipo, best friend forever, sabe? Aí já mandou lá, já me apaixonei pelo perfil, porque no mínimo a gente ia ter muito assunto pra conversar. Mas imagina, eu recém-chegada na ilha, querendo conhecer pessoas nessa nova fase da minha vida, que já tinha se transformado absurdamente. Saí do ambiente de serviço público, né, do ambiente onde eu tinha outros contatos. E eu já estava em muitas conexões holísticas, terapêuticas também, mas eu não tinha com quem conversar de tudo isso. E eu achei o máximo, entendeu? Achar um perfil assim, perfeito, para tudo que eu queria, nesse momento, viver. Que era justamente acessar mais essas coisas de consciência, de espiritualidade, né? E de negócios com propósito, negócios que estivessem mais alinhados à minha nova consciência. E você não imaginava jamais você ia me pedir em casamento ainda. Pois é, Tocho. Aí, gente, aí é o universo que zoa a gente mesmo, né? Porque isso foi num podcast que a gente gravou, né? Eu acho que com o Lucas e a Sol da Tribe Zen, que eles falaram assim, que o universo ele é tão inteligente que ele coloca a embalaginha que você precisa, eles falaram isso em outras palavras, para que você possa viver a transformação que de fato... Ele coloca a embalagem que você gosta, a embalagem que você quer,
né, o que você sonha, almeja, ou admira, ou acha bonito, ou, né, tem afinidade, para de verdade, lá no fundo, te entregar o que você precisa viver, a transformação que você precisa viver. Então, essa ressonância de interesses, né, fez com que a gente, de fato, se jogasse nessa relação e vivesse o que a gente precisava viver, porque, realmente, né, Toshi? Realmente, parece que... Gente, a sensação que eu tenho é que fazem muitos anos, Sim. essa história. Que fazem muito, mas porque muito a gente mais. sempre viveu tipo, o no tempo tempo natural, natural. porque a gente nunca contabilizou essas horas, né, e tempo só. Porque é a intensidade do que é vivido, né? Os processos internos intensos vividos ali fazem com que realmente a gente dê saltos de muitos anos E você imagina, no tempo linear. Você imagina eu, gente, para quem conhece um pouco da lei do tempo natural, um guerreiro solar amarelo, Kim 256, encontro quem que falou ali, já me apaixonei pelo perfil? Simplesmente uma humana solar amarela, minha guia perfeita. É verdade, Olha né? que Guia, eu sou sua guia, Toshi, esqueci desse detalhe. Ah, nossa, E não muito foi por grato. acaso, né, Toshi? Não foi por acaso. Então, realmente, essa atração foi o que gerou a transformação. Então, se a gente não se permite viver uma história, seja ela porque, pela forma que veio, a gente se fecha a receber muito mais da vida, né? E eu tenho aprendido tanto isso. Sim. Então, quando você perguntou como que eu cheguei aqui, né? Eu falei, eu vim curiosa e disponível para ver o que surgiria desse papo de hoje, o que surgiria dessa conversa, que eu aprendi isso muito nessa imersão que eu vivi na Bolívia, da busca da visão. Que a gente tem que entrar em qualquer coisa, seja numa conversa, seja numa reunião, seja num novo lugar, num evento que você vai, chega curioso e disponível. Que é essa sensação daquela tua criança mais pura. Porque você não sabe o que vai se apresentar. Então não vai com tudo programado, com tudo já esperando o que vai ter lá, sabe? Numa expectativa. Vai curioso e disponível, porque isso vai te permitir acessar coisas que, se você tivesse na rigidez do controle, você não acessaria. E Josi, eu acho que a gente já contou um pedaço dessa história, mas eu acho que vale a gente contar aqui por nós e por quem está assistindo agora, né? Mas foi muito interessante, gente, que quando a gente começou a conversar e a gente já trocou e depois foi pro WhatsApp e aí marcamos uma videoconferência, eu falei, nossa, já aceitou na hora fazer uma videoconferência comigo? Lógico. Que maravilha! Né? Aí quando a gente viu, a gente começou a conversar depois de mais ou menos, acho que uma semana, e ela dormia tarde, gente, então eu não me deixava dormir, a gente ficava conversando até tarde ali por videochamada. Aí a gente marcou um jantar. Aí eu acho que ali você já percebeu, né, que eu tinha algum interesse, né? E aí a gente marcou um jantar, gente, num sábado do calendário gregoriano. E aí, gente, a Josi me deixou esperando 3 horas, gente. E era muito interessante porque ela estava num outro compromisso e atrasou lá algumas coisas e eu perguntava pro meu pêndulo se eu devia esperar ela. Eu falei, pêndulo, devo esperar aí o pêndulo lá? Sim. Eu falei, não é possível. Aí eu perguntava, pêndulo, Tá de sacanagem. Responde aí pra mim, você tem certeza? Mas eu fui te avisando, Sim. não achem que eu deixei. Sim, mas cada assim, vez que você né? me avisava, eu Você perguntava perguntava de novo. Aí você falava assim, mas você não quer deixar para outro dia? Eu falei, não, é hoje. E aí, gente, por quase 10 horas da noite que eu fui buscá-la lá, né, meio desconfiado, né, porque eu não conhecia ela ainda, e a gente foi jantar. E aí aconteceu, né, aí não podemos falar essa parte, mas aí algo aconteceu ali, e a gente se conectou e nunca mais a gente se desgrudou. Né? E aí, uma parte da história que eu sinto de trazer aqui agora, que foi importante também da nossa jornada, que esse talvez a gente nunca compartilhou assim, é que eu estava nesse momento, né, de que eu havia decidido não continuar com o contrato que eu tinha com a Nissan para fazer o Clube da Transformação, e a Josi expandindo, né, essa empresa com os produtos naturais e tudo mais, que eram produtos muito bons, produtos maravilhosos, que realmente contribuíam para as pessoas. E aí eu olhei e falei, nossa, esse produto deixa eu experimentar, achei bonito, né, eu experimentei, gostei, né, e depois ela, né, me ofereceu ali também, né, para eu poder fazer parte desse negócio e tudo mais, e eu falei, não mexo com isso não, tá tudo certo, já fui da Amway antigamente, eu não vou mexer com isso, esquece, né. Aí, de repente, gente, para encurtar essa história, tinha um amigo nosso, que era o Jonathan, que era muito bom. Esse cara, muito bom de apresentação e de network, de tudo. Aí um dia a gente foi jantar com ele, a gente começou a conversar, né? E ele, Tocho, você é um cara muito articulado, né? Você pode só nos indicar as pessoas se quiser. Aí eu comecei a me envolver. Eu falei, será? E aí eu tinha um sonho lá do meu adolescente, né?
de ser um líder de uma empresa de marketing de relacionamentos, de impactar várias pessoas também. E aí eu falei assim, onde vende um chá, onde vende um suplemento, vende o Clube da Transformação. E aí eu decidi pegar um atalho aí, e aí, resumindo a história, né, a gente se envolveu, nos tornamos ali um dos maiores líderes dessa empresa, né, que eu honro essa história aqui também, e faço questão de contá-la aqui agora, desse novo lugar, né, onde a gente conheceu pessoas maravilhosas, onde a gente conheceu as pessoas que a gente precisava conhecer e viveu as experiências que a gente precisava viver. Foi muito importante para mim, porque eu aprendi também a trabalhar com produtos, né, e aonde eu pude exercer também a minha liderança de um outro lugar, também no aspecto pessoal, não só no organizacional novamente. E aí, gente, muitas coisas aconteceram. A gente acabou sendo sócio da franquia de uma empresa de inglês, que também tinha relação com essa empresa, e aí nós tivemos vários problemas depois ali com alguns dos líderes grandes dessa empresa, dos fundadores também, alguns problemas de compliance ali dessa empresa, onde envolveu justiça, envolveu várias outras coisas, né, que não vem ao caso a gente entrar em detalhe aqui agora, mas a gente tinha duas opções naquele momento. Ou a gente virava vítima, ou a gente virava protagonista. E aí, depois de tudo que a gente passou e que a gente viveu, a gente olhou um para o outro e falou, não, vamos assumir, vamos continuar, vamos em frente. E aí, o que nós vamos fazer agora? Aí surgiu o quê? Os apartamentos Zen. Porque de uma dificuldade é que cria a transformação. A transformação e as oportunidades vêm da dificuldade. E aí a gente olhou e falou, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Não tem mais essa empresa, não tem mais esse negócio. Tudo que a gente construiu, ruiu. E agora? Nós vamos fazer o quê? Aí a gente decidiu, né? A Josi já queria alugar o nosso apartamento, que eu deixava fechado, porque eu tinha medo de alguém estragar minhas cortinas, de, né, queimar meu sofá. E aí eu tinha todo tipo de medo. Todos. E aí eu falei, tá, Josi, vamos fazer então, vamos alugar os apartamentos. Aí tinha um dos estúdios que ficaram prontos, a gente montou, né, e ela me ajudou a montar juntos. Foi muita intensidade para montar tudo isso também, gente. Foi muita coisa. A gente virando a noite de Natal, eu lembro, né, deixando pronto para a primeira locação. A primeira locação foi intenso, mas assim, a gente montou com muito amor, com muito carinho, e é muito simbólico agora, nesse momento, eu estou exatamente vendendo, e essa semana agora eu estou assinando a escritura de venda do Sun Club, que foi esse apartamento Zen. Primeiro apartamento Zen que a gente montou oficial, né? Depois a gente transformou os outros nos apartamentos Zen, e aí fomos transformando tudo isso, né? Aí disso também nasceu o podcast, Sucesso Consciente, que era a maneira que a gente tinha de comunicar o Clube da Transformação. Nasceu a sede do Clube da Transformação, né? E o que a gente tem que fazer? Olhar para esse passado e honrar tudo isso, né? Olha assim, vivemos essa experiência, ok, a gente viveu, né? E de alguma forma, talvez a gente foi um pouco ambicioso ali em querer pegar um atalho, em querer crescer rápido, que tinha um propósito nobre, que era de gerar transformação, gerar consciência, mas hoje eu reconheço que eu muitas vezes te acelerei, eu muitas vezes pilhei, eu muitas vezes quis, né, fazer muito rápido ali, porque eu já vim de uma trajetória de muito sucesso. Então eu queria ter o sucesso. Então daí eu acho que nasceu o sucesso consciente. Porque é muito difícil quando você já alcançou um patamar de sucesso, você se vê como iniciante numa coisa, né? Que aí você começa uma coisa nova, que você ainda não tá naquele lugar de sucesso, que isso tudo é o nosso ego, né? Eu também reconheço a nossa história, o quanto o nosso ego fez muitas vezes a gente querer atropelar as coisas, né? Assim, não fazer, às vezes, até o devido descanso que a gente tanto ensina hoje para as pessoas, as pausas, os respiros, encerrar um ciclo para abrir outro, né? A gente, né, terminou um negócio, já se jogou em outro e já nossa, foi muito intenso. E isso trouxe muito peso também para nossa vida, né? Então, reconhecer isso é muito legal você trazer essa história desse lugar hoje, porque quando a gente entrou, principalmente na empresa de marketing de relacionamento, qual que era o nosso sonho? Influenciar o maior número de pessoas a expandir a consciência. Era assumir a parte de treinamentos que a gente ama, sim, que era justamente, né, para trazer a parte terapêutica, a parte de consciência, que nessas empresas normalmente não tem. Né, que não tem essa parte, só tem treinamento de vendas, treinamento disso, daquilo, mas e do emocional, né, trazendo a visão das constelações, trazendo tudo isso. Então, esse sonho, ele era genuíno, mas, gente, o nosso ego, ele, muitas vezes, cria armadilhas pra gente aprender as lições que a gente precisa, né, então eu reconheço também o quanto a gente atropelou as coisas, né,
E isso fez com que a gente também pagasse, né? Então, muitas vezes a gente paga com a saúde, muitas vezes a gente pagou com o sobrepeso, porque ficou muito pesado tudo que a gente assumiu. E até hoje, né, nós estamos liberando aí cada um os seus quilos a mais, cada um os pesos emocionais de todas as coisas geradas. E, gente, como é bom olhar para isso hoje sem dor. Porque você quer saber como você está curado? Qualquer história. Agora, dica terapêutica, né? Você quer saber se aquilo que você viveu, se aquela história do passado, seja relação, um negócio, né, qualquer coisa que você viveu, se você ainda fala de um lugar muito vivo daquilo, ou se aquilo te atravessa no corpo alguma emoção, tem algo ainda para você olhar aí. Então, quando você consegue falar, eu brinco que é com o mesmo tom que você faz uma lista de compra do mercado. Tipo, olha, falta comprar detergente, sabonete e tal coisa. Se você consegue falar dessa história que você viveu na mesma tonalidade do que você falaria em uma lista de compras, é porque isso já não te gera mais dor, sofrimento, não tem nada mais aí para ser limpo. E para mim foi muito importante falar essa história aqui hoje, que eu não tinha planejado isso, porque eu sinto que exatamente o conceito de sucesso consciente, que é o que eu defendo hoje, essa bandeira, né? Ela nasceu desse fracasso, entre aspas. Exatamente. Porque, na verdade, não existe fracasso. Não. Né? Como o Murilo Gun fala hoje, ou é bênção ou é lição. Uhum. Né? Então é o que eu falo hoje, são só bênçãos. Ou seja, se é bênção ou é lição, é só bênção. Ou seja, é só bênção na nossa vida. E foi muito importante que o Bob Mandel sempre falou isso. Quando você tem um fracasso, você tem uma experiência que teoricamente é ruim, uma doença, né, um problema, uma quebra de um negócio, de uma empresa, uma desilusão, é a hora que você resgata a virtude da humildade. Né? E você resgata essa virtude, é uma virtude tão importante quanto a determinação, eu acredito, para ter sucesso consciente. Né? E aí nasceu esse conceito do sucesso consciente, que é exatamente o sucesso além do sucesso. Por que a gente vai ser feliz só quando atingir 100 mil pessoas? Exatamente, porque a gente vai desfrutar da vida, desfrutar da praia que tá ali na frente, só quando você tiver tal carro na garagem, ou quando você tiver o status XYZ que você tá buscando. Isso, na verdade, é uma grande ilusão. Então, realmente, né, esses conceitos de sucesso consciente, eu lembro que veio numa viagem, e a gente falando, um dirigindo, o outro anotando ali os insights que estavam vindo. Porque realmente o sucesso consciente é você viver o aqui e agora em presença, né? E em consciência de que não existe fracasso. Como na vida tudo é cíclico, existem os picos e vales, e às vezes os vales te ensinam mais do que o topo da montanha. Sim. Né? Então, a gente viveu isso na prática, em muitos momentos, né? Que foram momentos de uma subida, assim, depois momento de declínio. E isso ensinou a gente a resgatar as qualidades da essência, que são essas virtudes que elas só são possíveis de nascer quando a gente está num estado de vulnerabilidade. E eu sinto que elas renascem aí, né? Elas são resgatadas e por isso que eu honro realmente, né, tudo aquilo que a gente viveu juntos. Eu não diria que eu viveria tudo isso novamente, porque com a consciência que eu tenho hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Uhum. Mas eu sinto que é muito bom olhar para tudo isso, né, e ver o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente realmente se transformou, e o quanto, gente, que esses momentos que a gente tem na nossa vida realmente são momentos de despertar. Né, são momentos que servem para a gente despertar, e sempre vai ser uma escolha. Ou você vai ser vítima, ou você vai ser protagonista. E trazer isso de uma maneira consciente é muito maravilhoso. E eu acredito que isso também, tudo que a gente viveu, ajudou você a chegar aí nesse conceito da cura da alma, né, Josi, que eu achei muito interessante, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho também com as pessoas como que funciona, né, essa metodologia que você desenvolveu, que eu achei muito legal, né, das 12 áreas, né, e da ligação aí com o mapa astrológico também. Mas antes disso, eu queria que você respondesse a pergunta clássica do nosso podcast, que é o que significa sucesso consciente para você, querida Josi. E aí eu já vou linkar. O que significa sucesso consciente para você e como que a sua metodologia da cura da alma ajuda as pessoas a manifestar o sucesso consciente, a viver o sucesso consciente no dia a dia delas? Fantástico.
Olha, o sucesso consciente para mim, hoje, nessa atual versão, é poder estar presente no aqui e agora, completamente inteiro, completamente disponível. Então, quando a gente consegue estar totalmente entregue à vida, isso é sucesso consciente. E a cada convite, a cada movimento, você se permitir ver o que se apresenta. Então, hoje, o sucesso consciente para mim é continuar o movimento de expansão com leveza e descobrir o que tem para mim logo ali. Então, isso é sucesso consciente para mim. E a metodologia da cura da alma, que é a mentoria que chegou para mim nesses últimos intensos processos de transformação que eu vivi, ela me veio um insight assim, do tipo, não tem como você avançar, sabe, num jogo de tabuleiro, ou naqueles jogos que a gente gosta muito, né? O jogo da transformação, uma Halila, alguns jogos assim, volte 2 casas. Quando você joga o dado e cai volte 2 casas. Agora, não tem como você avançar até o final da sua jornada se tiver coisas pendentes nas casas anteriores. Me veio muito esse conceito. E numa meditação, me veio a imagem de uma mandala. Mas de uma mandala daquela astrológica. Gente, eu sou astróloga, eu sou uma curiosa da astrologia, né? Aprendiz de todas as ferramentas de autoconhecimento, que eu sou apaixonada desde criança, sempre fui. Mas me veio que a gente só consegue fazer uma transformação verdadeira e fazer uma cura dessa alma, seja a nossa alma pessoal, a alma da empresa, quando a gente passa por todas as casas. E todas as casas seria como se fosse um mapa da vida, todas as áreas. Por quê? A nossa ideia do eu, que é o nosso ego, que é fragmentado, o que ele faz a gente fazer? E o que é vendido hoje? Tem que nichar, entendeu? E o ter que nichar é o quê? Não, agora eu quero só relacionamento. Vou olhar só para a área de relacionamento. Aí eu deixo a saúde, aí eu deixo o negócio, aí eu deixo a família. Não, agora o meu foco é profissional, tá? Então eu vou só trabalhar, eu vou, né, galgar o meu sucesso no trabalho e tudo mais, sacrificando outras áreas da vida. A área da intimidade, a área do propósito. E como é comum a gente ver isso acontecendo, né? Então, independente de qual seja, talvez, a prioridade de você olhar agora, todas as áreas da sua vida precisam estar em equilíbrio. E equilíbrio não significa estar perfeito, equilíbrio não precisa dizer que está totalmente resolvido, porque a nossa vida, ela gira em espiral, né? Então nós vamos, né, sempre 8 acima, subindo como se fosse um degrauzinho da escada. A gente vai cada vez galgando um novo degrau, que isso é conforme a expansão da nossa consciência. Então a mentoria Cura da Alma, ela veio para que a gente possa, em 12 encontros, olhar para cada uma das áreas da nossa vida e fazer uma liberação de padrões ancestrais, de lealdades sistêmicas, reprogramar crenças que tem nessas áreas ainda, que impedem que essa área esteja fluindo, para que sim, em apenas 3 meses, olha como é rápido, 12 semanas, 12 encontros, são apenas 3 meses da nossa vida, em 3 meses a gente consiga estar uma 8ª acima, depois de revisitar cada uma dessas áreas. Então, foi algo que fez muito sentido para mim, porque eu vim dessa trajetória, porque nos últimos meses, especialmente esse último ano e meio inteiro, que coincidentemente foi depois que nós nos separamos, eu comecei a revisitar cada uma das áreas da minha vida. Só que a minha dor é que eu busquei muitas terapias, muitos profissionais maravilhosos que me ajudaram nesse processo, só que era como se tivesse separado. Então, com tal profissional, eu olhava para uma área, com tal ferramenta, com tal técnica, eu olhava para outra, ou ia para uma vivência, para um retiro, para uma imersão e olhava para outra, e é como se ficasse um monte de peça de um quebra-cabeça solta, e eu não conseguia integrar tudo isso. Como é que eu equilibro tudo isso? Então, o grande diferencial da metodologia da Cura da Alma é justamente você conseguir ter um olhar 360
para você ver o quanto cada uma das áreas, o quanto cada uma das casas reflete na outra, saindo da ilusão de separação, de desintegração do nosso todo, do nosso eu. Então, com isso, né, com uma grande guiança da psicanálise, de várias ferramentas que eu utilizo, como as constelações, como a PNL e várias outras, né, que eu sou apaixonada. Linguagem do corpo. A linguagem do corpo egípcia. Então, tudo isso está dentro dessa metodologia. Então, a gente vai em grupo, num grupo seleto, num campo seguro, podendo compartilhar cada passinho que a gente vai dando nessa jornada. E você sabe, como constelador também, que o campo é muito sagrado. E cada turma da mentoria vai reunir o campo certo. Ou seja, a egrégora certa das pessoas que precisam estar ali, porque tem algo em comum que vai ser reverberado ali. Então tem sido uma experiência linda, porque essa mentoria, a primeira turma está em andamento, onde cada casa revela tanta coisa que a gente não sabia, e revela as outras áreas que estão paralelamente em reflexo, porque o que muita gente não sabe, às vezes muito apegado só ao conceito tradicional, né, de cada signo e tudo mais, a gente esquece que a gente é luz e sombra, e cada signo tem o seu oposto complementar, e muitas vezes a integração que a gente precisa, a força que a gente precisa resgatar, ela está justamente na casa oposta, ela está nesse oposto complementar que, segundo Jung, seria a nossa sombra, que é onde está o nosso maior poder reprimido, não conhecido por nós mesmos. Então, é desse lugar que veio a cura da alma, essa mentoria, e a ideia é a cada estação iniciar uma nova turma, porque nós somos cíclicos, seguindo e alinhadas, né, assim, alinhados a essas estações do ano. Então, cada semente, cada planta floresce numa estação diferente. Então, a cada estação a gente tem uma turma para poder olhar. Mas isso é para quem tem coragem de se transformar por inteiro, para quem não está buscando mais atalho, para quem, assim como nós no passado, não está querendo atropelar processos, porque eu já vivi isso, assim como você, e a gente sabe que o que a gente deixa escondido vai emergir na hora que a gente não gostaria, e aí a gente vai ter que olhar para aquilo com muitos juros, né? Tudo que ficou não resolvido volta, e volta muito maior. Então é um convite amoroso para olhar para cada uma das áreas antes que elas virem um problema, para que, harmonizando e equilibrando tudo isso, a cada semana a gente sai com ferramentas práticas. E é uma área por semana, é isso? É uma área por encontro. E aí tem todo o suporte do grupo, tem todo um acompanhamento pessoal meu, porque isso abre muitas coisas, né? Abre muitas coisas no pessoal. Começa a movimentar. Na primeira semana da mentoria você não tem noção da quantidade de coisas que aconteceu. Eu tenho. Na primeira semana que eu te conheci, já aconteceu muita coisa na minha vida. Eu tenho, gente. Ai, Toshi, como você já disse, né? Eu vou usar o teu jargão. Eu tenho autorização cósmica para ser assim. Porque se eu olhar todos os meus mapas e todas as minhas configurações, né, galácticas, eu vim para isso. Eu vim para gerar transformação, para gerar cura, para influenciar de uma forma com que o que eu aprendi não fique só comigo. Eu preciso transbordar, eu preciso plantar sementes. E você não sabe quando eu fico feliz que você está transbordando, Josi. Porque, gente, durante 3 anos ali, um período foi forte, porque a Josi queria praticar todas as ferramentas que ela estava desenvolvendo, aprendendo, canalizando, em mim. E ela fazia isso. E eu gostava. Só que chegou uma hora que era muito. Era overdose. Não, até que eu vi um padrão, né? Quando quinta-feira, que ela tinha aula de psicanálise com a Cristina Cairo, eu ia almoçar com ela, ela começava, Toshi, por que você tá olhando pra direita e pra cima? Toshi, mas por que você tá com o braço assim? Toshi, mas por que você tá fechado? Eu falei, eu fechado? Não, tô descansando meu braço. Não, eu tô... Aí eu falei, e é isso? Não, sim, não. Aí eu falei, não, para. Não quero terapia agora. Toshi, você foi meu maior avatar. E como você mesmo, né, compartilhou, realmente, o seu perfil como pessoa, ele realmente é o perfil dessa mentoria. Por quê? Porque é principalmente quando a gente tem sucesso que a gente perde a humildade de admitir que tem coisas que a gente não olhou, que tem coisas que a gente viu superficialmente. Porque saber e não fazer é ainda não saber.
Então, quanto mais... Então, os líderes, os profissionais das áreas terapêuticas, os profissionais de saúde, principalmente, né, quem está trabalhando servindo aos outros, quem entrega para muita gente, como tem o know-how, tem o conteúdo teórico, a sensação do nosso ego é que a gente já sabe, é que a gente já resolveu isso. E eu também vivo isso diariamente. Então, tem coisas que eu estudo há tanto tempo que eu tenho a sensação que eu já sei. Isso aqui tá dominado. Essa área da minha vida, ó, vou dar um check aqui que tá tudo ok. E quando vem algo ali, às vezes a gente não tem a humildade de viver o processo de cura que precisa ser feito para que de verdade esse problema não volte. Ou volte no nível de consciência acima que você já está muito mais leve para resolver. Sim, eu acredito também que a cada setênio, né? Outro dia conversando com o nosso amigo Michele lá no Paradiso, ele explicava isso, e a Alexia também, que a cada setênio, muitas vezes você volta a ter uma outra idade que você já tinha antes. Uhum. Então é como se o setênio que eu tô agora, eu tô revisitando coisas que são da adolescência. E faz muito sentido isso. Exatamente. Né? Ou seja, começa a voltar a hábitos antigos. Falei, gente, mas isso eu já resolvi? Eu achei que estava curado. Tá voltando isso, né? E aí eu vejo que não só o conhecimento não aplicado gera isso, mas é o que eu sempre falei, né? Quanto mais sucesso a gente tem, mais ocupado você vai se manter para sustentar aquela estrutura que você sonhou em criar. Né? E isso faz que você, em algum momento, deixe olhar para você, de verdade. Né? Mas eu acredito também que cada pessoa faz aquilo que ela dá conta de fazer. Perfeito. Né? Mas pelo que eu entendi, essa mentoria que você criou, que eu achei o máximo mesmo, e eu não estou falando isso aqui para te agradar, né? Ou porque a gente já foi companheiros ou sócios, né? Não, mas é porque realmente eu achei que faz muito sentido e por isso eu quis mostrar aqui para as pessoas, porque só da pessoa ter essa consciência, eu acho que isso já expande, né? Como é que você está em cada uma das áreas da sua vida? Né? Você realmente está olhando? Ou você está simplesmente traçando metas mirabolantes e inconscientes para esse ano fiscal que está começando agora? Né? Então, como que você vai olhar? E aí eu vejo que não é para todo mundo, né? Ou seja, para entrar numa mentoria dessa e estar preparado, não é para todo mundo, né? Por isso que eu acho que a pessoa tem que conversar com você, verificar, fazer essa sessão estratégica aí com você, se for o caso. Eu faço uma sessão, né, de diagnóstico antes e também tem uma aplicação para preencher, porque justamente, como você falou, não é para todo mundo, é para quem já está num nível de consciência e já fez muitos processos terapêuticos. Então essa mentoria, ela é para líderes, é para quem já serve ao outro, porque a maior dor que eu vim identificando nos atendimentos e nas pessoas que chegam para o meu campo de sessões individuais e até de mentoria individual que eu comecei a fazer esse ano, o que acontece? Quanto mais a pessoa está olhando para fora, está olhando para o outro, já está num nível de servir, menos essa pessoa consegue, às vezes, se pôr na agenda para ser cuidada, para também poder receber. Então, é o perfil realmente de líderes. Porque quem que cuida de quem cuida de todo mundo? Né? Você tem um espaço semanal na agenda para cuidar de você, para você se manter alinhado ao teu propósito? Então, o que veio muito forte para mim, inclusive na vivência espiritual que eu tive, era que esse servir era para ajudar a estruturar líderes com propósito. Porque um líder com propósito, quando ele cai, o prejuízo para o planeta é muito grande. Um líder, quando se corrompe no ego, quando se desvia da missão que veio para fazer, a humanidade perde, né? Então a perda é muito grande. Então sim, é um campo espiritual também, é um campo de ancoragem para que a gente possa juntos, né, fortalecer todas as estruturas internas desses líderes, desses mentores, dessas pessoas que servem a multidões. Isso ficou tão bonito dentro de mim, porque eu já tinha recebido isso há muitos anos atrás, só concluir, que era para eu ajudar muitas pessoas. E eu não conseguia entender como que isso ia ser. É como se eu não me visse fazendo coisas para multidões, como eu gosto de processos profundos. E eu lembro que você me falava, ai, Tocha, acho que meu público são os terapeutas. E aí, quanto mais experiente terapeuta for, melhor. Eu falei, Jô, você tá se achando muito, você não tá se achando, não vai querer atender terapeuta, isso vai dar muito trabalho, entendeu? Pois é, e isso só se confirmou, Tocho. Por quê? Porque é muito do terapeuta, do mentor, do líder, que ele não tem mais às vezes essa humildade de receber,
e de poder se olhar profundamente, de mergulhar em alguns lugares que ele acha que já curou, que ele acha que já resolveu. E por que os resultados estão mostrando diferente? E também, gente, não significa que agora que você tem que ter 1000 pessoas você liderando, você já tem que ter feito 10 retiros espirituais para fazer essa mentoria. Não. De jeito nenhum. O que eu tô dizendo? Não é para todo mundo, mas se você sente o chamado ou tem dúvida que procura a minha querida Josi Cris, né? E se você está assistindo esse podcast aqui e segue o Clube da Transformação e está conectado com isso, algum bônus especial, uma condição especial, ela vai fazer para você lá. Com certeza. Posso Olha, anunciar podemos fazer um cupom. Posso anunciar isso aqui? Claro, com certeza. Então pronto. Então assim, agora eu já sou parceiro da mentoria. Com certeza. Da metodologia, porque isso aí eu acho que vai virar vários produtos. Sim. Né? Acho que pode virar um livro, pode virar muita coisa aí por aí. Sim, eu também ter coragem de ancorar e sustentar isso que veio, tá trazendo muitas coisas. Então, a cada encontro vem saindo ideias, sabe, de outros produtos, de outros serviços. Com isso, inclusive, nasceu o Cura da Alma Express, que é para quem ainda acha que vai ser muito puxado fazer os 3 meses, né? Ainda não está pronto para uma jornada tão completa e quer olhar para os 3 pilares mais importantes da vida, que é saúde, relacionamentos e dinheiro, finanças. Isso é gênio mesmo, Jesus. Exatamente. O Cura da Alma Express é um protocolo simples, rápido, mas com 3 sessões específicas, precisas. Eu falo que é a precisão cirúrgica da alma, né? A gente vai olhar para o que está bloqueando essas 3 áreas. Por quê? Essas 3 áreas, elas são os pilares da mentoria Cura da Alma. Claro. Porque dessas áreas se derivam as outras. Perfeito. Então, já é uma chamada. Então, também posso oferecer um valor especial para quem vir a partir do clube. Maravilhoso. Por quê? Porque isso é rapidinho. Isso é só a gente agendar, né? As 3 sessões, que podem ser 3 semanas ou podem ser até intercalado. Ou seja, se você tiver disponível, pode ser na mesma semana, porque tem gente que gosta de imersão, né? E é perfeitamente possível. Então, é para quem tem urgência em alinhar os pilares, ou pelo menos em revisitar esses lugares para dar um salto acima. Genial. Né? Então, a mentoria Cura da Alma, ela já trouxe, já derivou para o Cura da Alma Express. Genial. Que é esse assim protocolo. Como se a pessoa também tiver alguma urgência ou alguma dor ali, né? E quiser fazer uma constelação sistêmica organizacional, porque também tem muita gente que não sabe que existem as constelações organizacionais, né? Que a Josi também fez uma formação também, né? Com Décio nessas constelações, e é uma coisa que eu sempre, né? Incentivei você também, falei, olha, inclusive já fiz outra depois daquela Fez época, outra já também? tem 2 Você não formações para em constelação também, né? empresarial. Maravilhoso. Então, assim, se quiser fazer uma sessão de transformação sistêmica, também pode, né? Se quiser levar uma palestra da Josi também, ou uma vivência para dentro de uma empresa, também pode. Porque as empresas são organismos vivos, as empresas têm alma. Então, quando veio o Cura da Alma, ele é para pessoas e para empresas também, né? E hoje eu também tenho sentido muito chamado de poder, porque esses líderes que influenciam muitas pessoas, né? As organizações também influenciam muitas pessoas. E agora desse novo lugar, Josi, é isso, eu quero até oficialmente convidar aqui, né, para você ser aí, oficialmente uma membro transformadora do Clube da Transformação, e eu já comentei com você que eu estou estruturando, né, um banco de palestrantes conscientes para atender empresas conscientes. Legal. Né, então sinta-se já convidada oficialmente também para isso, e conte comigo também, né, na sua jornada aí, porque você precisar. Você sabe que eu sou seu fã, né, você sabe que eu sou seu admirador, né? Você sabe que eu pedi para Deus uma mulher para evoluir, Deus me mandou uma escorpiana, olha só, que maravilhosa, minha guia perfeita no Tzolk'in. Como Deus é maravilhoso, né? Você viu, Tuxo? Que alegria. É só bênçãos mesmo, gente, é maravilhoso, realmente isso, mas realmente eu honro muito, né, e brincadeiras, não brincadeiras à parte, mas brincadeiras inclusas, né? Ok. Eu honro muito a sua jornada, eu acredito que o nosso encontro não foi por acaso, né, e que bom que a gente conseguiu chegar até aqui. Que bom que assim como tem esse entardecer aqui que já está escurecendo, né? E talvez a luz para você não esteja perfeita, mas a gente está continuando aqui a fazer esse podcast, né? Porque a vida é assim, gente, né? Tá dando para você enxergar aí. É luz e sombra, né? Não é o que a gente está falando? É luz e sombra. A gente tem que aceitar, a luz e a sombra, né? E é a luz que a gente tem nesse momento agora, a gente vai usar, né? E eu acho que ficou lindo aqui, ó. Tá ficando lindo esse podcast, assim como foi lindo tudo que a gente viveu e tudo que a gente vai viver de agora em diante, querido Josi. Quero aproveitar também de pedir licença para agradecer alguns dos apoiadores aqui desse nosso podcast, né? Se você não segue ainda os Apartamentos Zen, @apto.zen,
você pode verificar lá os apartamentos, que ainda estão alguns disponíveis aqui em Floripa, São Paulo, né? Vai ter um no Rio disponível também em breve. E se você ainda não segue o Clube da Transformação, não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, segue o Instagram do Clube da Transformação, @Clube da Transformação também, né? Segue o Instagram da querida Josi, é Josi Cris? @JosiCris55. 55, né? Queria agradecer também muito os meus queridos amigos da Mata, né, que são esses superfoods maravilhosos aí da Amazônia, essa nutrição regenerativa da floresta que eu consumo todo dia de manhã. Quero te agradecer, Josi, que você me apresentou o jejum, né, e eu não dei o valor que eu deveria naquela época, mas hoje o jejum virou meu estilo de vida, né, de ontem para hoje eu fiz 24 horas, foi lindo. Maravilhoso. Né, então hoje eu só almoço e não como mais, então é maravilhoso. E no outro dia de manhã eu tomo Mata. Olha que delícia. E aí eu quebro o meu jejum da melhor maneira, com proteína vegana, um superfoods ali com São 14 frutos da né? floresta, A Mata é maravilhosa. Então a gente tem um cupom também que é o Clube T, lá no site da Mata você consegue comprar esses produtos com valores especiais, né, e usar, né, esses produtos maravilhosos aí também se você quiser conhecer. Também quero agradecer minha querida amiga Ju, da Umbrella Contabilidade, né, que é essa contabilidade consciente, desses negócios conscientes, que é essa parceria excelente aí que a gente tem, que me ajuda muito. Um beijo, né, pra Ju. Na minha jornada aí também. Agradecer também a minha amiga Pri, né, que é da Nunes Produtora, que de repente pode te apoiar a transformar essa metodologia num livro também depois, eu vou te apresentar ela. E tá me ajudando a realizar o sonho de fazer o livro do Caminho do Sucesso Consciente, né, que eu deixei para esse próximo ano fiscal agora para fazer com mais calma, com mais estrutura. E a Nunes Produtora, a Pri é uma ghostwriter, que tem uma produtora que ajuda escritores a realizar livros colaborativos ou individuais, né, e você não necessariamente precisa ter o trabalho de escrever, digitando ali o livro, né? Você vai escrever o livro junto com ela operacionalizando esse processo para você de forma profissional e extraindo a sua alma ali para que você possa trazer o estratégico à alma e ela entrar com a parte operacional para facilitar com que isso possa favorecer. Você sabe que eu sempre encontro uma maneira mais fácil de fazer as coisas, né? Você é a mestre nisso. É o facilitador. Então, se você tem interesse em escrever um livro, pode procurar a gente aqui ou procurar a Nunes Produtora, né, a editora Rio da Vida aí, que vai facilitar esse processo para você. Quem mais que eu preciso agradecer? O meu querido amigo Felipe Queiroz também, da Vocatio, que nos ajuda a levar, né, comunicar esse podcast aqui nos nossos canais também. E é isso, a nossa amiga Dani da Bubble Bliss, que eu não descobri ainda uma maneira de brindar com Bubble Bliss no podcast. Tem que andar com as kombuchas. Pois é, eu vou ver como que eu faço para fazer isso fácil, né? Mas enquanto isso eu vou continuar falando da Bubble Bliss, que também são produtos maravilhosos e conscientes, melhor kombucha do Brasil, gente. Isso é simplesmente maravilhoso. E te agradecer mais uma vez, querida Josi, pela sua alma aqui, pela sua presença na minha vida e por a gente ter conseguido chegar até aqui. Né? Como disse com você, com todos os perninhos, os bracinhos, todo mundo vivo. Todo mundo inteiro. Todo mundo gente, eu sempre falava isso pra ele, ó, se você tá vivo, agradeça. Agradeça, eu não te matei ainda. Gente, em várias crises, isso tinha risco de acontecer. Então eu falava, se isso não aconteceu, agradeça, você tá inteiro. Tá reclamando do quê? Poxa, mas eu quero aproveitar esses últimos instantes para gravar um depoimento para mim da transformação que eu gerei na sua vida. Você quer que eu dê o depoimento? Quero. Quero, porque eu já vou aproveitar para divulgar, porque muitas pessoas, você falou várias vezes para mim, falou assim, eu brinquei, né, como você falou agora, você me apresentou muita coisa que na época eu não entendia, ou não estava pronta, ou não dei valor, ou enfim, né? Quantas coisas que, né, assim, eu já trouxe para sua vida, ou na época eu já falava, que depois você pagou caro em coisas para ouvir o que eu te falava em casa, diariamente. Sim, e várias coisas também eu ouvi. Tanto é que eu fui até pro Egito, gente. Sem saber onde era o Egito. Eu descobri onde era o Egito dentro do avião. Eu falei, onde é que é o Egito? Te arrastei pro Egito. E quando eu vi, eu tava lá no Egito com a Cristina Cairo. E aí foi maravilhoso, porque hoje eu entendo que era como se eu estivesse me certificando para fazer esse trabalho agora de facilitador planetário que eu tô fazendo. Né, no momento que eu cheguei lá, num dos rituais, falei, eis-me aqui, eu estava realmente me colocando à disposição e eu me emociono com isso. Lindo, né? E te agradeço por você ter me levado para o Egito, né, me arrastado para o Egito, sem eu nem saber onde era, e agradeço por você ter me estimulado, né, a ser uma pessoa melhor, um homem melhor, né, um líder melhor, e o que eu posso dizer, gente,
do trabalho da Josi como facilitadora, como terapeuta, é simplesmente o seguinte: a Josi não vai gerar uma meia transformação, não vai te ajudar a gerar uma meia transformação. Então ela vai gerar a transformação completa. Então se você está disposto realmente a se transformar de verdade, a realmente, né, viver um processo de transformação e estar aberto a isso, ela é a terapeuta certa, a facilitadora certa para você. Né? E eu, vários momentos que eu vivi para ela, ela me mostrou minha luz e me mostrou minha sombra. E me fazia enxergar, e por isso me irritava tanto. Entendeu? Porque eu falava, gente, mas por que isso? Por que você está me mostrando isso? Gente, chegou uma hora que eu não sabia nem se eu sabia fazer um workshop mais. Porque eu falei, por que isso, gente? Como pode, né? Será que eu sou tão ruim assim? Mas na verdade você estava me mostrando, não que eu era ruim, mas você estava me mostrando que eu tinha espaço para melhorar. Eu tinha espaço para ser uma pessoa melhor. Você estava me mostrando esse espaço que eu ainda tinha, né? Que eu estava já focado nas vitórias que eu tive do passado, eu usava isso para justificar eu não precisar melhorar tanto mais, né? E aí eu realmente agradeço a isso e digo para todas as pessoas e empresas aqui que eu realmente confio, né, no seu trabalho como terapeuta, não só na sua amizade, né, como pessoa, e é isso. Queria te agradecer muito. Te honro muito, Toshi, gratidão pelo feedback. Também não pretendo aceitar seu convite de casamento se vier hoje no jantar novamente, não, mas eu honro. Posso te recomendar também como esposa. Eu acho que essa parte é melhor a gente não falar. E aí talvez a gente não se recomende, mas gente, isso é sombra e tá tudo certo. Não, eu mas recomendo. Olha só, eu quero te... Você é uma mulher maravilhosa, querida. Eu recomendo porque a pessoa certa vai te encontrar se for para te encontrar. Né? Assim como você também vai encontrar quem for para te encontrar. E eu lembro também que você falava que cada um podia dormir num quarto, dormir numa casa. Eu também não concordava e hoje eu vejo que esse é o melhor modelo. É o caminho certo. Mas eu quero te honrar como mestre, porque nós só podemos reconhecer o nosso mestre interno quando a gente reconhece os mestres que chegam na nossa vida. Esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive recente. Então, quero te honrar porque eu reconheço o mestre que você foi e ainda é na minha vida. Eu aprendo muito com você, eu vejo a tua grandeza, eu vejo a tua luz. E também reconheço a tua sombra, que também é a projeção da minha. Porque cada encontro só revela um espelho de nós. Então, quero terminar essa fala reconhecendo, te honrando, te agradecendo. E, realmente, reconhecendo o mestre que você foi e ainda é para mim, Toshi. Em Lakesh. Em Lakesh. Eu sou um outro você. E eu vou te falar uma frase que eu aprendi também, que é isso. Eu me amo em você. Eu me amo em você. Gratidão. Ai, que coisa boa. Ai, que benção, hein, gente? Por isso que eu digo que são só bênçãos, hein? E olha que maravilha que a gente estava aqui, né, discutindo aqui a luz, e olha só que a luz ficou ótima agora. Estamos usando a luz daqui, tá ó. Vendo? E tá maravilhoso o que eu falo, são só bênçãos. Só chegar aberto e só curioso para o que pode aparecer. Então, gente, a gente vai fechando por aqui, que a gente ainda tem um jantar ainda, né, maravilhoso, pra gente celebrar a vida, celebrar... E pra gente também encerrar os ciclos com amor. Isso. E abrir um novo ciclo, agora exatamente, de um outro lugar, né, celebrar essa nova abertura, esse desconhecido que vem por aí, e eu intenciono muito sucesso consciente, Josi, na sua vida, na sua mentoria, em tudo que você fizer, e saiba que eu vou estar sempre, de onde eu estiver, do lugar que eu estiver, torcendo por você, te mandando muita luz, porque eu também reconheço a mestra que você é, e que você sempre foi e sempre será na minha vida, querida. Então... se você tá aí, gente, eu recomendo mais uma vez. Busque aí, se você se conectou. Eu tô aqui de vários lugares aqui, realmente recomendando essa transformação, porque quanto mais gente a Josi ajudar a gente, né, mais ela vai tá me liberando aí também. Então me ajuda, gente, me ajuda. Ai, Josi, como você é engraçado. Eu te libero com muito amor, Josi. E eu também, realmente deixo com você só o que é seu, fique comigo só com o que é meu e saiba que você vai estar sempre, para sempre, no meu coração. Aconteça o que acontecer, você vai estar sempre no meu coração. Quero aproveitar para agradecer e honrar também, né, a dona Anice, o sou José Carlos, não é isso? É isso mesmo. Seu querido pai, né, a Dani, minha última cunhada, né, e toda a sua família e todos os seus ancestrais que vieram antes.
e todos os meus ancestrais aqui que vieram antes, né? A dona Dulce, o seu Fernando. Pois é, eu não posso deixar de mandar um beijo, um abraço, um carinho tão especial que eu tenho pelos teus pais. Dona Dulce, amo muito você, seu Fernando, que alegria, né? Então, assim, um abraço mesmo para toda a sua família, que eu tenho também no meu coração com muito carinho. Eu queria aproveitar e honrar também meu querido irmão Guilherme Carvalho, né? Que é com quem eu estou cada vez mais me reconectando. Uau. Né, dentro desse outro lugar, que foi meu primeiro sócio na vida, né? Então é isso, tudo são curas. E tudo é pra gente curar, tudo são só bênçãos. Honro cada um dos nossos ancestrais e honro todos os nossos mestres, né? Nossos guias e todas as pessoas que nos protegeram, né? E a hora que nós demos trabalho para eles, hein? Então que bom que a gente está aqui e a gente agradece a cada um dos nossos amigos, né, das pessoas que nos acompanharam, que acompanharam nossas histórias e que torceram por nós e que torcem por nós até hoje. Então eu tinha que terminar chorando esse podcast. Não, né? tem que emocionar. Então, assim, realmente eu me emociono porque eu vejo que todo mundo que a gente fala, e todo mundo que eu falo de você, Josi, eu falo com muito carinho. Todo mundo realmente fala, nossa, vocês são um exemplo para mim, entendeu? Então eu fico feliz que de alguma maneira tudo que a gente viveu e tudo que a gente está vivendo pode ter servido de inspiração para nós e para os outros. E eu espero que esse podcast também, a gente terminando aqui agora, possa ter servido de inspiração para você que chegou aqui até o final, para que você possa acreditar na consciência, acreditar na transformação e acreditar no bem, que o bem sempre vence. Que no final tudo termina bem. E eu te amo. Também te amo muito, Tocho. Foi uma honra estar aqui, foi realmente muito especial esse podcast. E que realmente eu tenho um termo que eu aprendi muito bonito, que é que dedico os méritos dessa prática a todos os seres sencientes, ao tesouro do universo, que todos que possam se beneficiar possam receber. Arro. Arro. E uma das coisas que eu tenho aprendido também, e queria agradecer também por todas as conexões que você fez, né? Várias pessoas maravilhosas que você me conectou, Ricardo Cury, Evânia Temporini, várias pessoas maravilosas, né? E eu tenho aprendido cada vez mais a pulsar, né? Que é muito mais do que intencionar só. E eu aprendi que a gente pulsa pelo planeta, sempre por todos, não por nós só. Porque é muito egoísmo só você pulsar só por você. Então, realmente, quando a gente pulsa por todos, a gente está incluído. Por que eu não vou intencionar e vou pulsar por todo mundo? Então, realmente, eu intenciono que você possa ter recebido desse podcast, né, e que todo esse amor que a gente está sentindo agora, essa liberação, isso tudo possa liberar todas as mágoas, todo o ressentimento, qualquer coisa, consciente ou inconsciente, que esteja nesse momento agora com qualquer pessoa no nosso planeta, né, e que a gente possa liberar tudo isso e encontrar a verdadeira paz, felicidade e sucesso consciente. Arro. Arro. E até o nosso próximo podcast, Sucesso Consciente. Nômade, esteja onde estiver. Gratidão. Gratidão.